vamos lá aqui novamente. Só, pronto. Só socializar a tela com vocês aqui. Vocês estão visualizando esse slide aí, gente? Civilização romana. Alguém responde para mim, por gentileza? Estão visualizando, né? Acho que o silêncio quer dizer sim, não é isso? Sim. Beleza, massa, valeu. Deixa eu só responder mais uma perguntinha aqui, que eu vi aqui no chat. Também da Letícia. Qual foi a última matéria vista? Você está falando em relação às aulas presenciais? Se foi em relação às aulas presenciais, Letícia, foi o assunto sobre, se não me engano, foi sobre a China, tá? Não, modo EAD, o último assunto que nós trabalhamos com vocês, a gente fechou o assunto sobre a civilização grega, tá? Aula, videoaula, aula online. Aí, depois eu enviei para vocês um, uma atividade, depois eu posso até dar uma olhada aqui, que já era um início aí, uma introdução sobre sobre Roma já, tá certo? Pois faz o seguinte, Letícia, dá uma olhadinha que você perdeu, que aí qualquer coisa você me manda um e-mail, que aí eu envio para você, tá certo? Tá certo? Então vamos lá, né, gente? Beleza. Não tem problema não. Às vezes, Letícia, essa ordem aí, ela não vai atrapalhar. É como eu te falando. Depois eu posso lhe passar, você me manda um e-mail e eu lhe passo o que já foi trabalhado, tá? E aí, como eu falei para vocês, esses assuntos, pessoal, a gente vai ter que fazer uma revisão, tá entendendo? Porque aí também cada sala tinha uma realidade, eu estou juntando 3 salas aqui, então se preocupe não que vamos trabalhar o que a gente está trabalhando aqui, que essas arestas aí, esses problemas a gente deixa para depois, tá certo? Mas não se preocupe não que a gente resolve isso aí. Valeu. Então vamos lá, gente, vamos trabalhar com vocês. De nada, não, estamos aqui, tá certo. Vamos trabalhar com vocês o assunto sobre civilização romana, tá? Um assunto extremamente importante, como eu falei para vocês no começo da aula. Por que é que eu trago essa foto, essa imagem de Roma, a cidade eterna, tá? Porque assim, pessoal, é uma expressão extremamente utilizada, né? A gente tem como é que eu posso dizer, alguns ditados populares muito relacionados a Roma, né? Quem tem boca vai a Roma, cidade eterna. Porque, como eu falo de uma civilização e de um dos maiores impérios da humanidade, certo? Então, eu estou falando de um grande legado que a civilização romana deixou para o mundo atual, no campo do direito, no campo das artes, no campo de sociedade, no campo de cidadania, no campo de exército, de conquistas, cultural, o nosso vocabulário, e aí vai, tá entendendo? Da mesma forma que eu falei da importância da Grécia para o mundo atual, questão da democracia, de cidadania também, de sociedade, eu falo de Roma. É por isso que a nossa cultura ocidental, ela bebe muito da fonte tanto da civilização romana como da civilização grega, tá? Então vamos entender um pouquinho, né? Como se originou Roma, né? Como se formou essa civilização, tá certo, gente? A gente tem uma origem mítica, como também acontece com outras sociedades na antiguidade. A gente percebe a força da mitologia grega, a força da mitologia romana. Uma das grandes influências da Grécia para Roma foi a mitologia, tá certo? Então, para sabe que tem alguns alunos, algumas pessoas que têm um conhecimento maior sobre mitologia grega, a gente praticamente só tem uma mudança ali de nomes, de nomenclaturas em relação a deuses, né, os semideuses, tá certo? Mas o, a força de cada um, a origem de cada um, elas são bem próximas. Então, por quê? Porque uma das maiores influências gregas
e a Grécia vai influenciar em muitos outros aspectos Roma, no caso da mitologia. Então, nós temos uma origem mítica do povo romano, né? A partir de dois irmãos, Rômulo e Remo, certo? Em que a gente tem essa imagem, que é uma imagem clássica, eu tirei do próprio material de vocês, certo? Que é uma estátua em que ela representa essa origem mítica. Né? O que é que diz isso? Né? Eu vou trouxe aqui a citação para que a gente entenda. A escultura de bronze da foto abaixo, da foto do caso que é ao lado, né? Faz referência às origens míticas da cidade de Roma, na Itália atual. Segundo esse mito, os fundadores da cidade seriam os gêmeos Rômulo e Remo, que depois de abandonados nas águas do rio Tibre, né, dos principais rios que atravessam a Itália, foram salvos por uma loba que os amamentou, certo? E a história vai dizer o quê? Até no livro de vocês ele explica bem direitinho isso aí. Depois eles vão entrar num conflito, né? Os irmãos, certo? E aí você tem a vitória de um deles, que é Rômulo, que aí a expressão Rômulo depois se transforma em Roma, né? Claro que isso é uma versão mítica, meus amigos, tá certo? Isso aí é algo mitológico, tá? A gente tem outras explicações para a origem de Roma também, certo? Isso aí é uma versão apenas. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo, meu querido. Isso é apenas uma versão mitológica para a origem dessa civilização, beleza? Então, é interessante também de saber, né? Tem a sua importância também. Também cai em questões. Eu já vi questões de vestibulares, tá? Questões na prova que você tem que entender um pouquinho dessa origem mítica, tá certo? Então, essa estátua, pessoal, é uma estátua que ela representa essa mitologia, né? Representa essa origem. E uma coisa importante, já ligando a mitologia à sociedade romana, é que a elite da sociedade romana, os patrícios, eles defendiam a ideia que tinham como origem tanto de Rômulo como de Remo, principalmente Rômulo, né? Que aí é o que a parte vitoriosa entre os dois irmãos aí, tá certo? Então, continuando, lembrando, em caso de dúvida, por gentileza, peça a palavra aí, pergunte, tá? Sobre a fundação de Roma, pessoal, eu trago um mapa e a gente percebe que nesse mapa a quantidade de povos que começam um processo de colonização, de povoamento de Roma, certo? Celtas, etruscos, umbros, romanos, tá? Desses povos aqui, a gente precisa destacar esse aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ó, etruscos, certo? Por quê? Porque o primeiro momento, o surgimento dessa sociedade romana vai ter forte influência desses povos, desse povo aqui, em especial os etruscos, tá? Eu trago aqui uma cronologia para que você entenda como é que foi esse processo de surgimento, de formação dos primeiros povoados, até chegar à cidade de Roma mesmo, né? Essa civilização mais complexa, certo? E deixa eu voltar aqui. E também, dentro dessa cronologia, o que é que a gente percebe? Ó? Antes do ano 2000 a.C., essa região, que depois passou a ser chamada Roma, era habitada por povos autóctones. São povos autóctones, né? Existem alguns estudiosos que são povos que se originaram naquela região. Eles não vieram num processo migratório, né? Se originaram ali. Toda vez que você escutar a palavra autóctones, é que eles se originaram, né? Os seus primeiros ancestrais se originaram naquela região, tá certo? Entre 2000 e 1000 a.C., galera, nós temos a chegada dos povos indo-europeus. A expressão indo quer dizer dentro, povos que vieram do que hoje é a Europa, de dentro da Europa, do centro da Europa. A gente vai perceber que esses povos indo-europeus, e eu já falo em outras aulas, eles são um dos primeiros povos a colonizar, por exemplo, a Fenícia,
Pérsia, Mesopotâmia, outras civilizações que nós já trabalhamos com vocês aqui, né, nesse ano. A partir do ano 1000, aí a gente tem a forte participação do chamado dos povos etruscos, porque esses povos, eles vão dominar esses outros povos aqui, os celtas, né? Os etruscos vão dominar os celtas, os romanos, e eles vão iniciar realmente um processo de unificação e construção de cidades fortificadas. Beleza? Então, com os etruscos aí é que eu tenho, galera, realmente o, o, o surgimento dessa sociedade romana, tá? Antes disso, eu tenho povoados, né? Eu tenho povos ali que estão habitando, que estão colonizando regiões do que hoje é a África, tá? Então vamos lá, continuando, certo? Até aí nenhuma dúvida, né, gente? Eu coloco a imagem aqui de uma estrutura etrusca, né? No momento em que está sob o domínio desses povos. E nesse período, o que é que a gente vai destacar? Como era a divisão da sociedade romana? A divisão da sociedade romana era se dava entre patrícios, que era o grupo detentor de maior poder, grandes proprietários. Como eu falei para vocês, e está aqui, ó, eles acreditavam que vinham da descendência de Rômulo, fundador mitológico de Roma, certo? E logo, como eles eram descendentes de Rômulo, eles utilizavam esse discurso para legitimar os seus privilégios, certo? Abaixo dos patrícios, nós vamos ter os plebeus, tá? Um grupo extremamente importante na civilização romana. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Um grupo que depois vai lutar por condições iguais ou melhores condições, acesso à política, acesso a cargos políticos que eles não tinham. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui no slide. Depois dos plebeus, a gente tem os clientes, né? Eram ex-escravos, filhos de escravos, nascidos livres, tá? Tinham uma relação de dependência com os patrícios. Não sei se vocês lembram, galera, que quando vocês estudaram Idade Média, feudalismo, eu acho que lá no teu sétimo ano, certo? Obscuro sétimo ano, né? Há 3, 4 anos atrás, o professor, a professora de vocês, ela deve ter comentado que o feudalismo ele vinha de duas culturas, chamado comitatus, que era uma cultura muito praticada pelos povos germânicos, e o chamado colonato, que é uma cultura muito praticada pela sociedade romana. E o que é esse colonato? É essa dependência aqui, gente, ó. Lembra? Suzeranos, vassalos. Que é isso? É essa dependência entre patrícios, que é o detentor do poder das terras, e os clientes, que era quem trabalhava, né? Quem jurava fidelidade aos patrícios. Então, essa prática lá do feudalismo, meus amigos, ele começa aí na sociedade romana, tá certo? E, por último, a gente também tinha os escravos, que eram prisioneiros de guerra e endividados, certo? Até aí, eu acho que não tem tanta diferença em relação a outras sociedades. Acho que o caso aqui mais específico é essa relação entre patrícios e clientes, certo? Continuando. Um dos primeiros as primeiras, como é que eu posso dizer, características políticas foi a monarquia, certo? Por que a monarquia? Porque, assim, quando os etruscos eles assumem o poder de Roma, eles vão estabelecer que tipo de governo? Monarquia, certo? E como é que funcionava esse governo? Se eu falo em monarquia, eu falo em rei, né, galera? Se eu falo em rei, o rei, quem poderia ser rei? Só se fosse da classe dos patrícios. A título de curiosidade, ó, essa expressão patrícios hoje está relacionado, por exemplo, né, entre outras, à ideia de patricinha, tá entendendo? A expressão patrícios, ela é relacionada à elite. Então, por isso que tem essa associação com essa expressão atual, né? Não muito atual, porque acho que nem se fala muito uma ideia mais de patricinha, mas só uma curiosidade aí.
Esse rei, ele governava a cidade, ele comandava o exército, ele tinha o seu poder judiciário, ele era juiz de cerimônias religiosas, tá? Além do rei, você tinha um chamado Conselho dos Anciãos, que também só poderia fazer parte os patrícios. Quem é o Conselho dos Anciãos, perdão? É como se hoje fosse o Senado, tá? E abaixo do Conselho dos Anciãos eu tinha chamado Comitia Curiata, que quem fazia parte dessa comitia, como se fosse hoje um comitê, eram famílias livres de Roma, certo? Isso, pessoal, perdurou aí, a monarquia perdurou aproximadamente por 400, 500 anos. Em 509, que eu coloco nessa observação aqui, os etruscos foram expulsos do Lácio. Tiago, o que é Lácio, pelo amor de Deus? E com o fim e com a expulsão dos etruscos, eu tenho o fim da monarquia, certo? Lácio, galera. E aí, e você até pode encontrar em poemas, em textos italianos, a expressão Lácio. É uma expressão utilizada para falar da Itália, tá? É como se essa expressão Lácio estivesse falando de características da vegetação italiana, tá certo? Então, se você escutar essa palavra Lácio, está associado à Itália, na época aqui de Roma e atualmente. Beleza? Gente, até aí alguma dúvida? Vocês entenderam como funcionava essa monarquia romana? Sim ou não? Alguém pode socializar alguma coisa? Até agora, Sim, entendi. entenderam aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa Sim, aqui no tá tranquilo. chat. A última parte eu não entendi. Qual a última parte da monarquia, Letícia? Vamos lá. Juliane, professor, a menina da minha sala teve problemas com a internet, ela pediu para perguntar se pode entrar. Pode sim, pode sim. Letícia, vamos tentar explicar. Um dos primeiros sistemas políticos de Roma com os etruscos foi a monarquia. A Roma vai passar pela monarquia, depois república e depois o império, tá certo? Como funcionava a monarquia? De acordo com aquele slide que eu mostrei para vocês. Se eu falo de monarquia, quem governa é um rei. Mono, arquia, poder. Então, só um manda o rei. Só que, além desse rei, então, esse rei ele tinha um poder. Ele governava a cidade, um poder executivo, certo? Ele tinha um poder executivo, governava a cidade. Ele tinha um poder militar, porque ele comandava o exército. Ele tinha um poder de juiz, jurídico, porque ele é juiz e fazia cerimônias religiosas. E, então, quer dizer, ele tinha um poder, né, total. Ele tinha um poder único. Além desse, mas esse rei aí, ele tinha como auxílio um conselho dos anciãos, que é um senado, e um comitê realizado por famílias livres. Esse comitê aqui, galera, ele, ele tinha um poder muito mais de vetar algumas leis do Senado do que de criar leis. Ele poderia vetar. Por isso que quando a lei ele era aprovada, não a lei era aprovada, tinha que ter o consenso, desculpa, tinha que ter um consenso do, do Senado e desse comitê, tá certo? E é claro, o rei poderia vetar como criar qualquer lei aí, tá? Então, a monarquia ela funcionava assim. Tiago, essa monarquia romana é igual a monarquia na Inglaterra do século XVI, é igual à monarquia que aconteceu em Portugal nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII? Não. Aqui eu estou falando de uma monarquia
que tem suas características. Por isso que a gente não pode dizer que todo tipo de monarquia é igual. Beleza? Espero que você tenha entendido agora, tá? Mas aí, gente, qualquer dúvida... Oi. Professor, mas mesmo ele sendo rei, ele tinha que pedir permissão do Senado para coisar as leis? Aceitar as leis? Não. No caso do rei, no caso do rei, uma lei que ele criava e uma lei que ele não concordava, não tinha a participação do Senado e muito menos desse comitê das famílias livres, né? A comitia curiata. Não tinha. Então, o rei ele estava com esse poder acima. Agora, ele poderia vetar. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu quero dizer? A lei que ele criava não poderia ser vetada pelo Senado. Mas a lei que o Senado criava, certo? O rei poderia vetar. Por isso que é o rei, né? Entendeu aí? Agora eu entendi. Massa, Obrigada. nada. Vamos lá. Gente, quando eu tenho aqui a expulsão dos etruscos em 509, eu tenho o fim da monarquia. E aí surge um novo momento na história romana, que é o chamado tempos republicanos, certo? Eu não sei se vocês sabem que o Brasil é um país republicano, né? Por exemplo, o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Então, nós temos um regime republicano, presidencialista, federativa, porque o Brasil ele é composto por 26 federações e um Distrito Federal, e Brasil, Brasil, certo? Eu não sei por que, aí você fala assim, por que o Brasil é uma república? Porque o Brasil, por exemplo, tem três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo, presidente; legislativo, Senado e deputados; judiciário, STF, tá? Procuradoria, enfim, a parte jurídica, tá? Essa ideia de república que nós temos no Brasil hoje, que é um sistema complexo, por isso que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas ficam, mas o que é ministro do STF? O que é ministro do governo? O que é procurador-geral da União? Que você vê isso no jornal, uma série de cargos que às vezes você fica sem entender, você busca entender e fica sem entender. Então, o regime republicano, ele é um regime bem mais complexo do que, por exemplo, a monarquia, senhores. Só para que você entenda o regime republicano de Roma, o teu material didático, ele tem lá um organograma, tá? Um esqueminha lá que é bem, eu acho que é bem interessante, tá? Eu tentei abrir o material aqui digitalizado, pessoal, só que eu não estava dando erro, tá? E eu não consegui baixar esse material. Mas quem tiver depois é no livro que fala, é no capítulo que fala sobre o livro 2, tá? No capítulo que fala sobre a formação de Roma, finalzinho do capítulo, que é o primeiro capítulo que eu estou trabalhando com vocês aqui. Aí lá ele mostra. Aqui eu tentei fazer mais um resumo, que você entenda, tá? Então vamos lá. Como é que funcionava essa república? É importante que você entenda aí, meus amigos. É importante agora a atenção de vocês. E por gentileza, não tenha medo de ser feliz, não. Qualquer dúvida, pergunte. Como funcionava a república em Roma? Eu tinha o executivo, eu tinha o legislativo, certo? E eu tinha, né, também as assembleias, tá? Assembleias é uma prática típica de um regime que busca ser democrático, né? Basta a gente pegar lá na Grécia, as assembleias, a ágora, né, essa coisa toda, tá certo? Então, quem era o executivo? Magistratura. Quando você escutar a palavra magistratura, é o poder executivo no regime republicano. Logo, nos tempos republicanos eu não tenho mais rei, tá? Como eu tive lá nos tempos da monarquia. Eu não tenho mais rei. Eu tenho agora um poder executivo. Como é que funcionava esse poder executivo, galera?
eram os cônsules, num total de 2, que eles ficavam durante 6 meses, tá? Por exemplo, quem é o nosso executivo hoje? Presidente. Ele fica 4 anos podendo se reeleger. Tá? Então, nossa república já tem essa diferença. Lá na Roma, cônsules, 2. E em casos de crise, de instabilidade política, ele poderia indicar um ditador. E aí, um ditador, um governo autoritário, que iria centralizar o poder na mão dele, né? Como uma forma de estabilizar a crise social. Entenderam aí? Dentro desse poder executivo, eu também tenho o chamado censor, censo, impostos. Tiago, o que é essa palavra? Eu já vou falar dessa palavra censo, principalmente quando fala de IBGE. Tem relação? Tem um pouco. Porque esse censo era o seguinte, era uma galera responsável em fazer um levantamento, certo? É, das famílias da sociedade, na sociedade romana, e como uma forma de cobrar impostos, certo? É mais ou menos hoje, vamos lá, eu vou tentar, é como se esse censo hoje fosse o imposto de renda. Eu declaro imposto de renda, acredito que vocês devem conhecer alguém que tem que declarar todo ano imposto de renda, como uma forma de saber quanto você recebe, né? Se você vai ser restituído, se você vai pagar imposto de renda, enfim. Tá entendendo? Quem é que tinha essa prática em Roma? O censo. Dentro desse executivo também, ó, lembrando, executivo não é só um, não. Executivo são essas 3 palavrinhas aqui, ó. Cônsules, censor e edis. Qual era o papel desse personagem aí? Como é que eu posso dizer? Desse cargo chamado edis. Ele cuidava da segurança e das obras públicas. Olha como o negócio é complexo. Enquanto que no Brasil eu só tenho um executivo, em Roma, o executivo, que é chamado de magistratura, eu tinha 3 funções. Cônsules, que realmente tinha esse poder executivo de governar a cidade, governar Roma. Censor, que é esse cargo de fazer o levantamento para a cobrança de impostos na sociedade romana. E edis, que cuidava da segurança e obras públicas. Certo? Além dessa magistratura, eu vou ter o Senado, que tem um poder parecido com o que a gente tem hoje, legislativo. Qual é o papel do Senado e dos deputados federais? Criação de leis, aprovação de leis, certo? De decretos. Por exemplo, a gente está na pandemia do coronavírus, tá? Tanto o Senado como a Câmara Federal, eles aprovaram o que, para praticamente todos os estados do Brasil, a ideia de calamidade pública, devido à pandemia do Covid-19. Então, o estado de Ceará ser decretado calamidade pública, houve uma aprovação do legislativo. Tá? Então, legislativo, leis, certo? No caso de Roma, quem é que podia fazer parte do Senado? Patrícios, para a vida toda, né? Vitalícios, decreto de leis, decisões políticas, tá? Era o cargo deles. E a gente também tinha as assembleias. Aí aqui é que você tem que prestar mais atenção. Vou até tomar um pouquinho d'água aqui, porque agora o negócio agora é sério. Assembleias. Qual era o papel dessas assembleias? E tinha 2 assembleias, tribal e centurial. Assembleias não é tipo uma reunião, tipo o nome está dizendo, ó, pessoal, precisa fazer uma assembleia, precisa reunir para a gente decidir algo. Pronto, é o papel aqui. Em que momento seria feita essas assembleias? No momento que fosse escolhido para ser feito a eleição dos
da magistratura, de quem faz parte da magistratura. Então, eleição dos cônsules e decidia sobre guerra e paz. Roma vai entrar numa guerra. Quem que decidia isso? As assembleias. Tanto a tribal como a centurial. Certo, gente? Entenderam como é que funcionava essa República Romana? Por isso que eu coloco aqui em cima, ó, complexa estrutura política administrativa. Porque o executivo, ele tinha cônsules, censor e edis, cada um com seus cargos. Senado, decisões políticas, leis, e as assembleias escolhiam os cônsules, faziam a votação dos cônsules, a eleição dos cônsules, e decidia sobre alguns eventos, principalmente sobre guerra, sobre paz, tá? Ah, Roma vai entrar numa guerra, quem é que decide isso? Os cônsules. São as assembleias, tá bom? Entenderam aí, né? Por gentileza, em caso de dúvida, peça a palavra aí e pergunte, tá? Pessoal, outra característica do regime do período republicano, e aí a gente já está praticamente na reta final da nossa aula, né, nesse primeiro momento sobre Roma, é entender que Roma, ela começa um processo de expansão territorial. Uma das principais características do regime republicano romano é a expansão territorial. Até porque você vai ter um forte incentivo às chamadas legiões romanas, que é o exército romano. Então, o exército contava com uma estrutura bastante rígida, era dividido em legiões, que se subdividiam em centúrias de infantaria pesada. Companhias de 100 soldados, comandados pelo centurião. Infantaria ligeira e grupos de cavalaria. Tá? Isso eu tirei do material de vocês lá, do livro das Somos. Certo? Então, você tinha um exército extremamente poderoso. E esse exército trouxe como benefício para Roma a conquista de outras regiões. Primeiro, da própria Península Itálica, que é essa imagenzinha aqui, né, que a gente associa a uma bota, e depois a gente vai perceber com a expansão, né, que essa expansão ela começa aqui na Península Itálica e depois ela vai se expandir, ela vai ganhar força por todo o mar Mediterrâneo, tá? Durante o período republicano, Roma praticamente domina o mar Mediterrâneo, da Península Itálica até a Península Ibérica, certo? Passando por outras regiões, ganha regiões no Nordeste da África, ganha regiões na Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, Portugal, tá? Por isso é que, olha que coisa interessante, por isso é que a cultura italiana, né, cultura romana, vai influenciar pesadamente na cultura dos povos ibéricos. E quem são os povos ibéricos? Por exemplo, os portugueses. Por isso que a cultura portuguesa vai beber muito da fonte da cultura romana. Me dê um exemplo aí, Tiago, para ficar mais claro. O vocabulário, senhores. Qual era o vocabulário utilizado aqui em Roma? Principalmente o latim. E do latim nós temos o que hoje nós chamamos de língua portuguesa, certo? Para ficar um pouco mais claro. Galera, um dos eventos mais importantes do período republicano em Roma foram as chamadas revoltas da plebe. Lembra lá da sociedade romana? Patrícios, plebeus, clientes e escravos. E quando eu falo dos plebeus, eu falei de uma classe social que teria uma participação importante. A gente vai ver agora aqui, nesse momento, certo? Nas chamadas revoltas da plebe. Beleza? Vamos lá. Estamos aí como convidado aí o nosso coordenador Bruno. Bom dia, Bruno. Oi, Tiago. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo, meu querido. Tiago, por gentileza, deixa eu só dar um aviso. À vontade. Pessoal, André Fernandes, está com 2 logins. Por que, André? Tá com computador e com celular, é?
Lembrando que é para utilizar somente um, ok? Porque aí facilita na organização das pessoas durante a aula. Pessoal, ó, vamos ter cuidado em relação a excluir, a remover alguém de sala, para depois não ter nenhum problema, tá bom? Aconteceu aí com um colega, mas já foi tudo certo. Então, André, por favor, utilizar o celular ou o computador. Galerinha, eu queria falar com vocês sobre as aulas de inglês, ok? Comecei com o professor Neto. Neto já agendou a aula da próxima semana para vocês se organizarem, verificar na plural e qualquer coisa, fala comigo pelo meu e-mail privado, ok? E eu preciso que vocês participem da aula. A aula de inglês, ela é uma aula como qualquer outra disciplina. E provavelmente eu estarei presente na aula de vocês na terça-feira para falar com vocês. Então, falei com os colegas que quando o professor Neto mandar o link, terça-feira tem aula normal online de inglês. Beleza? Muito obrigado. Valeu, Bruno. Um abraço. É Bom que no dia. computador não tem o microfone. Certo? Depois então utiliza só o celular. Ou é melhor. O Tiago, é porque o Gabriel Lobo me disse que estão removendo ele da sala. E eu queria entender. Eu também queria entender, eu desconheço isso. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui para a TI puxar aqui o relatório para saber quem é que está fazendo isso, tá bom? Assim, eu até aceitei. É o Antônio Carlos Filho Lobo, é? Bruno? Não, professor. Oi, não, não, Gabriel não. Lobo. Gabriel Lobo. Não, Ah, tá Gabriel. certo. Tem que entrar com login, tem que entrar com o e-mail educar, com o usuário da escola, tá bom? Tem que entrar com o usuário da escola para poder participar. Ele disse que está usando da escola, mas eu vou já descobrir quem foi, tá? Tá bom, Obrigado, Bruno. Tiago. Bom dia, querido. Bom dia. Gente, então, continuando. O... E aí, galera, assim, só a título mesmo, a gente tem uma consciência, né? Todos vocês são estudantes da escola CSNA, então todos têm o direito de ter acesso às aulas, né? Cada aula tem sua importância. Vocês sabem disso muito bem, tá? Então vamos lá para a gente não perder muito tempo, tá certo? Eu vi uma coisa aqui no chat aqui que a Letícia disse que não entendi. Cadê? Uai, não Não, entendi. professor, isso foi antes. Pode deixar, eu já entendi já. Massa, massa. Vamos lá. Obrigada. Nada, tranquilo. Gente, então, como eu falei para vocês, tá? Dentro do regime republicano, um regime republicano, pessoal, ele te dá à sociedade mais liberdade para lutar por melhores condições. E foi o que aconteceu com as revoltas da plebe. Enquanto que na monarquia, praticamente os patrícios dominavam tudo, quando a gente tem agora uma república, em que a gente tem agora assembleias que escolhem os cônsules, que escolhem a magistratura, vocês vão concordar comigo que isso dá mais abertura para que as classes sociais, os grupos sociais, eles lutem por melhores condições de vida. É o que vamos pegar o Brasil hoje, tá? Nós temos um regime republicano, mas nós temos, por exemplo, o grupo dos quilombolas lutando pelas suas terras, os grupos indígenas, certo? Os chamados grupos de minoria, tá? Nós temos agora aí, e até foi parte do tema do nosso aulão, né? Uma retomada nessa discussão sobre racismo, principalmente com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Aquele caso do George Floyd, tá certo? Por que nós temos essa liberdade de dar a nossa opinião, né? E, é claro, respeitar a opinião que for divergente da nossa? Isso é típico de um regime republicano. E, principalmente no Brasil, de um regime democrático. Então, quando Roma ele entra nesse regime republicano, é claro que as classes menos favorecidas elas vão reivindicar melhores condições de vida, né? A república ela dá essa liberdade, porque se eu tenho uma assembleia que escolhe a magistratura, que escolhe o poder executivo, essa assembleia também ela pode reivindicar melhores condições de vida, tá? Então você tem as revoltas da plebe, e dessas revoltas dos plebeus,
é criado o chamado tribunato da plebe, tá? Quer dizer, naquele regime republicano, você não tinha ainda a participação dos plebeus, e eles vão reivindicar isso. Querer participar das assembleias, querer participar depois do Senado, tá? Coisa que eles não... É poder que eles não tinham. Então, é criado o tribunato da plebe, gente. Que é o tribunato da plebe? Eles podiam vetar decisões dos senadores. Tá vendo aí agora? Quer dizer, uma classe inferior, eu digo isso inferior em relação a essa estrutura social em Roma, agora poderia vetar uma decisão dos senadores, certo? Eles vão solicitar o fim da escravidão por dívidas. Então, isso vai ser extremamente... Então, o tribunato da plebe, né, a revolta dos plebeus, vai ser positiva, por exemplo, para quem estava numa situação de escravidão por dívida. Eles vão solicitar casamento com os patrícios, porque o plebeu não poderia se casar com o patrício. Até essa questão de casamento, né, era algo... Também existia essa divisão nas classes sociais. Eles vão criar um código de leis que é chamado a Lei das 12 Tábuas. E tem no teu material didático, até aconselho que você faça a leitura, né? Você tem lá critérios, leis estabelecidas pelos plebeus, né? Mudanças nessa nova sociedade romana, né? E aí eu tiro até uma citaçãozinha do próprio livro, nosso livro. Ó. Obtiveram acesso às magistraturas, os plebeus, o ingresso de representantes no Senado e nos colégios sacerdotais e a transformação em lei dos plebiscitos aprovados em suas assembleias, tá? Então, a revolta da plebe, pessoal, a revolta dos plebeus, é um dos temas mais importantes do período republicano romano. E isso vai levar a grandes transformações na República Romana. Que mais lá na frente, quando a gente estiver na nossa próxima aula, esse aumento de participação dos plebeus vai levar a algumas crises internas e vai levar Roma a se transformar no império. Mas isso aí a gente explica um pouco mais à frente, certo? Como eu falei para vocês no começo da aula, Roma vai sofrer grande influência da cultura grega. Aonde, Tiago? Eu trago aqui só alguns pontos. Na literatura, na cultura, na filosofia, em relação à parte arquitetônica, certo? Né? Na própria construção das cidades, nas artes plásticas, pintores, na religião. Vocês devem saber que a mitologia romana bebe da fonte da mitologia grega, certo? Como eu coloquei nessa citação, ó. A religião romana foi enriquecida com práticas e deuses oriundos da Grécia, enquanto o latim incorporava palavras gregas. No âmbito da educação, olha que ponto importante também, tornou-se comum deixar a instrução dos filhos a cargo de cidadãos ou escravos gregos. Esse processo de helenização foi tão amplo que famílias ricas de Roma decidiram adotar nomes gregos, né? Importante. E a gente sabe que esses nomes gregos, esses sobrenomes gregos, depois passam para a cultura ocidental e fazem parte hoje, por exemplo, da cultura brasileira. Nós temos muitos... existem pessoas que têm nomes de origem grega, de origem romana, tá? Qual é a grande... só uma curiosidade aqui, né? Qual é como é que eu posso dizer? Qual é a grande ideia hoje? Qual é a grande... Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu filho, certo? O nome dele é Benício. De onde vem Benício? Origem italiana. Hoje, as pessoas estão buscando, né, colocando nos filhos nomes de origem, é a nova tendência, pronto, é isso que eu estava atrás dessa palavra, é a nova tendência, de origem italiana, de origem grega, tá entendendo?
Então, você percebe a força da cultura dessas civilizações no mundo hoje, tá? Gente, para finalizar, né, e aí um dos assuntos também extremamente importantes quando eu falo da República Romana são as chamadas guerras púnicas. Quando Roma começou o seu processo de expansão pelo Mediterrâneo, ó, tá vendo, ó, nessa imagenzinha aqui, ó, essa cor mais escura, tipo um roxo, lilás, né, que o slide não ajuda também muito, é toda a expansão, todo o território conquistado por Roma durante a República. Bem aqui, ó, quando ele está aqui no nordeste da África, bem aqui, você tinha uma cidade fenícia, extremamente rica no comércio marítimo, chamada de Cartago, tá? Quando Roma começa seu processo de expansão, ele vai se deparar com Cartago, mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ó. E aí essas duas cidades vão passar por grandes conflitos pela hegemonia do mar Mediterrâneo. Esses grandes conflitos, que tiveram um total de 3, é chamado de guerras púnicas. E a história nos conta que o grande vitorioso dessas guerras, até pelo processo de expansão que a gente vê nesse mapa, foram os romanos. Então, após a vitória contra Cartago, nós temos aí realmente o período de grande apogeu da República Romana. Tá certo? Gente, para a próxima aula nossa, tá? E aí eu deixo essas curiosidades com vocês. Vocês façam a leitura da página 62, tá? Também da página 38, tem algumas curiosidades. A resolução dessas atividades aqui, 38 e 39, tá certo? Na próxima aula nossa, galera, nós vamos trabalhar com vocês a segunda parte do assunto sobre Roma, tá? Que é... Lara, não entendi. Professor... Ah, beleza, gente. Foi mal. Vou finalizar aqui. A gente vai ter a nossa aula sobre Roma, tá? Segunda parte. Só para tirar uma duvidazinha, um minutinho. Em relação à questão do portfólio, pessoal. Eu mandei um e-mail para todas as turmas, tá? O que é que vocês vão fazer no portfólio? Vocês vão colocar todas as atividades, as questões subjetivas, tá? Dos capítulos que nós trabalhamos até agora com vocês. O portfólio que foi solicitado pela coordenação, lembra lá no começo? Não foi solicitado para vocês no começo, quando a gente começou as nossas atividades remotas, um portfólio? De qual livro, pessoal? Os últimos capítulos, a partir do capítulo do livro 1, vamos lá, do livro 1, o capítulo sobre a partir dos fenícios, tipo, ó, fenícios, persas, hebreus, certo? E do livro 2, tá bom, Letícia, desculpa, que você é novata, é verdade, gente. Letícia, depois fala o seguinte, me manda um e-mail que eu te respondo explicando isso direitinho. Valeu, Andrezão, tá? Então, só para finalizar, gente, então, o que é que você vai colocar lá nesse portfólio? As questões dos capítulos que nós trabalhamos com vocês até agora sobre nas atividades remotas, vocês vão colocar lá no livro, no portfólio. Tá certo, galera? Espero que não tenha. Em caso de alguma dúvida, né? Por gentileza, me procura no e-mail, tá certo? Fico à disposição de vocês, gente. Agradeço aí a participação de todos. Vocês tenham um bom dia, tá? Valeu, um forte abraço.